Bom, meu nome é Cláudio Farias, eu sou formado em administração de empresas aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz mestrado em economia, doutorado também na economia, numa área específica da economia, que é o desenvolvimento rural. E nessas áreas eu venho trabalhando, então, nos últimos 12 anos, pelo menos, né, como pesquisador e há 15 anos como professor, aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o ambiente de trabalho, em geral, as universidades, elas fazem uma certa distinção. Hoje no Brasil a gente tem basicamente duas formas de formação, né, as formações superiores, né, a formação tecnológica e a formação convencional, o bacharelado convencional, né. Para aqueles que optarem, por exemplo, pela formação no bacharelado, eles vão ter uma formação que a gente chama, em nível internacional, que é uma formação corporativa, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse aluno, essa pessoa, ela vai se formar tendo como bases e referências o trabalho nas grandes organizações, nas grandes empresas, né? E por conta disso ele vai conhecer, então, a dinâmica e o fluxo de trabalho desses processos, né, para grandes empresas. Em geral, quem opta por uma formação tecnológica, né, um tecnólogo, também é um curso superior, tem o mesmo valor do bacharelado em termos de diploma, de formação profissional, só que para esses casos o mercado ou as instituições de ensino, elas orientam para uma formação mais executiva, a gente costuma dizer, ou seja, ele vai trabalhar muito mais a nível de gerência e supervisão. Tá? Então, a escolha do curso, se vai ser um bacharelado tecnológico, vai com certeza impactar muito no perfil profissional. Né? O ambiente de trabalho, em geral, ele é um ambiente bastante estressante, tá? Sobretudo se à medida que tu vai galgando cargos de maior responsabilidade, como gerência, coordenação, supervisão, diretoria, tu vai tendo responsabilidades muito grandes e acabam que isso gera um ambiente de trabalho muito estressante. Esse ambiente de trabalho muito estressante, ele se reflete muito nos equipamentos, digamos assim, ou nas ferramentas de trabalho. Eu costumo dizer que hoje um administrador, e eu ainda não, apesar de hoje dedicar parte muito considerável do meu tempo na docência, mas eu ainda sou consultor, parte do meu trabalho se resume em estar conectado na nuvem. Né? Eu não consigo entender hoje um administrador que não maneje bem essas ferramentas tecnológicas. Diga-se de passagem, eu acho que essa tem sido, se até então isso era um discurso muito bonito, né, eu acho que com essa situação aí de pandemia e essa situação que a gente vive no momento, isso se torna uma prática absolutamente inquestionável. Né? A gente vai ter que manejar e manejar muito bem as tecnologias. Né? Por isso que eu digo assim que o uso de smartphone, notebook, tablet, isso aí tem que ser algo muito normal. Né? O uso de planilhas, né? Eu costumo dizer que a gente, ao final da faculdade de administração, a cabeça da gente acaba funcionando muito como uma planilha Excel, né? Porque é imputado, digamos assim, essa parte de que o aluno tem a condição de entender essa questão de entradas e saídas, né? Inputs e outputs. Né? E isso é a base de uma planilha Excel. Então, eu costumo dizer que aluno de administração sai com cabeça de planilha. Né? Ele vai ter que entender entradas, saídas, resultado, né? E eu acho que essa questão acaba estressando muito. E cá entre nós, essa é uma parte que se trabalha muito pouco, né? Que é a gestão, a administração do estresse laboral entre profissionais da área da administração. Em geral, são pessoas muito estressadas, que têm problemas até mesmo de somatização de diversos níveis de estresse, né, e que precisam sim, ou pelo menos deveriam ser
tratados nas universidades, né, ou no ambiente educacional. O ambiente, então, é um ambiente muito desafiador. Eu costumo dizer isso, né, que é muito fácil, nesse caso, de comparar com a medicina. Né? Cada médico, cada paciente é um paciente diferente, cada caso é um caso diferente. Na administração, cada dia é um dia diferente. Né? A gente nunca vai ter, ou pelo menos é raro, ter uma situação de rotina. Né? Uma coisa é o trabalho administrativo. O trabalho administrativo ele é rotineiro. Né? E é importante que ele seja rotineiro. Agora, a atividade do administrador, essa sim, ela é muito pouco rotineira. Ela depende muito de um fluxo de tomada de decisões que, na maioria das vezes, ela é instantânea. Né? É uma decisão que se toma agora e dependendo dessa situação ou dessa decisão, isso vai impactar muito na vida dele e da organização onde ele trabalha. À medida que esse profissional ele vai, então, adquirindo mais responsabilidade, ou seja, à medida que ele vai subindo na questão hierárquica da empresa, as questões de rotina vão inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais alto for o cargo dele, a responsabilidade, menos rotina ele vai ter. Essa é a grande verdade. E também menos tempo certo, digamos assim, ele vai ter de trabalho. A maioria das pessoas que eu conheço, elas acordam muito cedo. Isso eu estou falando de pessoas que têm cargos de responsabilidade. Eu faço aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho junto a um banco, e é um pequeno banco, mas assim, ainda assim é um banco. E o diretor, o presidente, com quem eu me relaciono, por exemplo, ele acorda às 4 horas da manhã, ele dorme às 10 da noite, mas ele acorda às 4 horas da manhã, e a rotina deles é das 4 às 6 responder e-mails, porque ele se relaciona com profissionais que estão em outros lugares do planeta, então ele tem que acordar às 4 da manhã para poder o e-mail dele chegar, né, na hora que ele enviar, chegar num horário que seja um horário comercial nesses outros lugares. Né? Hoje em dia, e não precisa nem ser presidente de banco para isso acontecer. Tá? Eu tenho, por exemplo, caso de ex-alunos, eu tenho 2 ex-alunos que trabalham na área da administração, coordenam equipes internacionais, isso está sendo cada vez mais comum, né, a coordenação de equipes multinacionais. Um dos meus alunos, ele mora na França, né, no sul da França, ele coordena uma equipe que são 7 pessoas, se eu não me engano, são 2 pessoas na Índia, uma pessoa na Holanda, uma pessoa na Espanha e uma pessoa nos Estados Unidos, na Califórnia. Como é que faz reunião de trabalho com esse pessoal? Né? Então, eu acho que isso influencia muito no nível de rotina. Qual é o tipo de organização? Né? Tipo, as reuniões deles são todas por videoconferência, as reuniões deles são sempre num horário que, para ele, lá seria um horário de descanso, né? Porque para reunir esse pessoal todo, em lugares distintos, eles têm que fazer reunião. Ele me disse da última vez que eu falei com ele, as reuniões deles são entre as 10 da noite lá e a 1 da manhã. Né? Então, muda muito as rotinas e os horários. Né? É uma profissão, a profissão de administrador também, à medida que você vai galgando cargos de maior responsabilidade, vão exigir muitas viagens, né? Muitas viagens, né? Principalmente dependendo do porte da organização, isso é muito normal. Né? Eu trabalhei, logo que eu me formei, eu trabalhei muito tempo como consultor de empresas. E a vida do consultor é basicamente viajando. Então, me lembro que na época eu coordenava 12 projetos de consultoria na empresa que eu trabalhava, e era um em cada canto do país e tinha 2 empresas na Argentina.
Então, é bem intenso, né? Uma das habilidades que eu acho que é fundamental, né, eu falei já do domínio da tecnologia, mas é a questão do idioma, né? Eu acho que idioma se existe um pré-requisito, talvez não para a pessoa ingressar na profissão, mas para concluir a profissão e ser um profissional bem sucedido, é a questão do domínio do idioma, né? E aí a gente está falando de, no mínimo, inglês, e o ideal seria mais um idioma, né? Então, o ideal seriam 2 idiomas. A gente está num ambiente que é muito fácil conectar-se com pessoas, e essa não é uma questão até de vontade, né? É uma questão, já é uma imposição do mercado, né? Boa parte, por exemplo, do nosso sistema industrial do Brasil não existe mais no Brasil, né? Está todo ele fora, está na China, está no Vietnã, né? Para empresas, para setores, inclusive, muito tradicionais, como é o caso da tecelagem, como é o caso da indústria têxtil, boa parte da indústria calçadista, que é uma indústria até pouco tecnológica, mas depende muito dessas unidades produtivas que estão em outros países. Então, o domínio de idioma, sem sombra de dúvida, é algo fundamental. Olha, eu vejo assim, sem sombra de dúvidas, o maior desafio é operar no mercado brasileiro, né? Ser um empresário, ser um gestor no Brasil, assim, não é para amadores, não. É uma coisa muito, muito complexa, né? A gente está falando aí de lidar com um sistema tributário que é considerado o sistema tributário mais complexo do mundo, né? Nós estamos falando de operar contra toda a ordem natural do empreendedorismo. A gente lida com uma situação em que as taxas de juros são as maiores do mundo, é muito difícil captar recurso, é muito difícil controlar essa questão da relação com o Estado, sobretudo na questão tributária. O sistema legal do Brasil é um sistema muito, muito deficitário e a gente tem muita incerteza jurídica, né? Nada nos garante que um contrato que a gente realiza com uma empresa, com um fornecedor, ou até mesmo com um cliente, esse contrato, por conta de uma mudança de legislação, isso se altera em tudo, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, aí, nos últimos 2 anos, muitas mudanças fundamentais sendo processadas no país, né? Mudanças na legislação trabalhista, agora deve começar, né, provavelmente no segundo semestre, toda uma discussão de reforma tributária, né? Então, eu acho que os grandes desafios, ou pelo menos o maior desafio no Brasil, é lidar com esse ambiente institucional que não é nada favorável para empresas. Não é, por isso que não é tão incomum a gente ver empresas saindo do Brasil. Porque é muito mais fácil abrir uma empresa no Uruguai, é muito mais fácil abrir uma empresa em Miami, né? É muito mais fácil abrir uma empresa na Europa, em Portugal, né, do que aqui no Brasil. A gente tem um sistema, que eu costumo dizer, que ele é contra o empreendedorismo. Apesar da gente ser uma nação muito empreendedora, apesar de isso estar muito atrelado ao nosso jeito de ser, e a gente é reconhecido por isso internacionalmente, né? Eu conheço e eu participo de grupos de pesquisa internacionais sobre empreendedorismo, e essa é uma das tônicas. A gente é considerado um país empreendedor, né? A gente tem essa veia empreendedora. A gente é muito criativo, a gente é muito audacioso, né? Às vezes audacioso até demais, mas o que nos barra é essa situação, esse sistema institucional que nos freia. E isso é muito dinâmico, né? E, em geral, essas mudanças elas ocorrem diariamente. Tá? Então, um bom administrador, ele não vai ter condição de acompanhar tudo isso. Então, um bom administrador é aquele que consegue montar uma equipe
que vai assessorar ele nesse processo de captação dessas informações e tomada de decisão. Eu acho que esse é o maior desafio de todos. E aí, depois desses, vem todos os outros desafios, que não são menores, mas que é entender as mudanças do comportamento do consumidor. Eu acho que isso é um desafio que a maioria dos administradores deixa de lado, digamos assim, porque é tanta coisa para fazer no dia que ele acaba deixando de lado aquilo que deveria ser a principal preocupação dele, que é entender o mercado consumidor dele. Então ele tem que gastar tanto tempo entendendo de tributação, de legislação, de relação comercial, que ele acaba esquecendo de olhar para aquele que é a razão de ser da empresa, que é o consumidor. Então tem esse desafio, que é olhar as mudanças da demanda que estão ocorrendo todos os dias. Agora, em meio à pandemia, é o que eu mais tenho falado, nas palestras, nas reuniões que a gente tem participado, é disso, dessa mudança que vai acontecer daqui para frente. Então, tudo que eu estou te falando, tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é tudo com um olhar para o passado, mas eu tenho total convicção de que daqui para frente a atividade do administrador ela vai mudar radicalmente, porque a atividade das empresas vai mudar radicalmente. A relação das empresas com as empresas, a relação das empresas com os seus consumidores, com os seus fornecedores, isso vai mudar radicalmente. E isso vai exigir uma mudança radical também no perfil e no comportamento desses administradores. Olha, eu acredito que a maior vantagem em trabalhar nisso, ou a pessoa que entra nessa área, é óbvio, não vou dizer que não deva ser a questão salarial, e eu acho que a questão salarial, nos últimos anos, a gente tem percebido que ela tem se defasado na área de administração. Isso quer dizer que a gente já ganhou bem mais no passado do que vem recebendo hoje. Hoje em dia, cresce o número de empresas que atrela parte da remuneração ao resultado do administrador. Eu particularmente acho isso muito benéfico, porque eu imagino que alguém que vai querer fazer administração, vai querer seguir essa carreira, seja uma pessoa que esteja muito vinculada a resultados. E se a não obtenção de bons resultados não incomoda esse profissional, então eu recomendo seriamente que ele mude de profissão, porque todo profissional de administração, ou pelo menos aqueles que eu reputo como sendo bem-sucedidos, são aqueles que têm uma incomodação com o resultado, assim, intrínseco, é algo que está dentro dele, ele tem que ter bons resultados, e ele vai buscar isso, é uma característica pessoal desses profissionais. Então, assim, acho que salário não dá para dizer que é ruim, mas também, comparando com anos anteriores, a gente tem percebido que a média salarial tem se achatado. Acho que essa busca pelo desafio, essa busca pelo resultado, esse espírito de liderança, ou a capacidade que tu tem de estar à frente de outras pessoas e mudar a vida de uma instituição, de uma organização, isso deveria ser, assim, talvez a maior busca, o maior salário desse profissional. E eu vejo que em poucas profissões a gente consegue uma rotina, um cotidiano tão pouco rotineiro, digamos assim, por mais que isso possa parecer estranho, mas é a rotina da imprevisibilidade. O administrador ele tem que ter isso em mente. Nenhum dia é igual ao dia anterior. As rotinas, por mais que ele tenha que ter, sim, algumas rotinas, elas são muito influenciadas por esse ambiente instável e conturbado que a gente tem. E ele tem que ser assim, ele tem que ser uma pessoa de adrenalina, porque
a função, o cargo da administração exige que ele tenha, assim, as glândulas adrenais muito exercitadas, assim, porque ele vai precisar produzir muita adrenalina durante o dia, porque é isso, a vida dele é um alto e baixo, todos os dias, né? E aquela questão, né, aquele ditado que o pessoal conta aí, que a gente mata um leão, né, por dia, para o administrador eu digo isso para os meus alunos, né? A gente mata um leão por dia, mas no final do dia a gente já tem que deixar um leão amarrado para o outro dia, né? Então não é só matar um leão por dia, é matar um leão e já deixar um amarrado já para o próximo dia, porque a questão é muito dinâmica, né? Bom, então assim, a formação, mais ou menos eu já introduzi, né? Então a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que se ela fizer uma opção por um bacharelado, ela vai ter um tipo de formação. Tá? Se ela fizer uma opção por um curso, e esse bacharelado vai exigir dela um tempo maior de estudo. Digamos, se eu não me engano agora, pela última legislação do MEC, a matriz curricular dá em torno de 5 anos, tá? Para o bacharelado. Para os cursos tecnológicos, são cursos mais curtos. A ideia dos cursos tecnológicos é formar o profissional mais rápido para o mercado de trabalho. Então, ele é um profissional, enquanto que o bacharel ele é um profissional mais generalista, ele tem noções mais amplas de administração, o tecnólogo ele é mais focado em algumas áreas ou aspectos da administração. Então, você vai encontrar muito assim, tecnólogo em marketing, ou seja, ele vai focar naquela área específica da administração. Tecnólogo em recursos humanos, que tem sido muito demandado no Brasil nos últimos anos. Tecnólogos na área de logística, na área comercial, ou seja, a diferença é que enquanto um vai ter uma visão mais ampla, mais generalista, o outro vai ter uma visão mais pontual de um processo administrativo particular. Eu costumo dizer que há algum tempo já, tanto a graduação, seja bacharel, seja a licenciatura, ela é comparada ao que seria o ensino médio, há um tempo atrás. Então, só o ensino superior, só a graduação, ela é insuficiente. Hoje em dia, pelo que o mercado exige. Então, obrigatoriamente, quem faz administração vai ter que fazer uma especialização, vai ter que fazer uma pós-graduação. Pelo menos uma. Isso, a maioria dos profissionais que eu conheço tem mais de uma especialização. Fora aqueles que optaram por... Hoje em dia cresce muito no Brasil os mestrados profissionais, né, que é uma diferença entre o mestrado acadêmico, que em geral está formando professores para o nível superior. Né? O mestrado acadêmico, o mestrado profissional, ele vai formar gestores para empresas. Né? Uma visão mais de qualificação do conhecimento. Então, pós-graduação é fundamental. Tá? Cursos de atualização, cursos livres, são exigências. Né? São exigências. Né? Eu tenho, assim, tem algumas pesquisas no Brasil que são feitas, mas, em geral, assim, o profissional de administração no Brasil, ele realiza ao longo do ano alguma coisa em torno de 180 a 200 horas de cursos de continuação do seu trabalho, atualização profissional, né? Então é uma carga também grande, e isso daí é algo que tem que se considerar, né? Que no teu período de trabalho ou fora dele, tu vai ter que dedicar boa parte do teu tempo também para atualização profissional. Isso é uma exigência. Hoje do mercado nem se questiona isso. Né? É uma exigência, tanto é que muitas empresas já colocam isso, inclusive, nos seus planos, né, estratégicos, que é justamente investir na qualificação profissional através da oferta de cursos, treinamentos, workshops para os seus funcionários. Isso é muito comum acontecer.
Em termos de habilidades, eu acredito assim, que a maior habilidade de um administrador é isso que eu já comentei, que é essa coisa de tratar e lidar com o desafio com o desafio de estar constantemente se desafiando. Ele tem que ter uma lógica de resultados muito, muito apurada e ele tem que estar volta e meia se avaliando e revendo metas, objetivos, buscando alternativas para atender essas metas e objetivos. Além disso, a questão do trabalho em equipe é fundamental. Não existe administrador que trabalhe isolado. Então, se a pessoa diz assim, eu quero uma profissão que eu trabalhe sozinho, sem lidar com pessoas, não escolha administração. Porque você vai ter obrigatoriamente que lidar com muitas pessoas. E lidar com pessoas é uma habilidade fundamental. Eu costumo dizer que, o pessoal até brinca, que quem não gosta de lidar com pessoas na administração vai para finanças. Então, a minha área de formação original, na época que eu me formei, a gente podia escolher habilitações. Então, eu me formei com uma habilitação em marketing. E a gente dizia que quem escolhia marketing é porque queria se relacionar com pessoas. Quem escolhia gestão de pessoas gostava de cuidar de pessoas. É diferente. Eu gosto de lidar com pessoas, mas eu não tenho muito trato para cuidar de pessoas. Agora, ainda isso ocorre ainda bastante. E é importante que a gente entenda isso, que lidar com pessoas é uma habilidade fundamental. Se a pessoa ela vai ter que desenvolver isso. Se ela não tem, ela vai ter que desenvolver isso. É uma habilidade obrigatória. A outra questão é organização. Um administrador ele tem que ser organizado, no sentido de que, não necessariamente que a mesa de trabalho, ainda bem que vocês não estão vendo a minha mesa de trabalho, não que a mesa de trabalho dele seja uma mesa organizadinha, bonitinha, mas ele tem que ter um fluxo e uma organização que não atrapalhe o trabalho dele e da organização aonde ele está trabalhando. Então tem que haver uma habilidade de organização. A outra questão que é fundamental e tem a ver com esse relacionamento com pessoas é essa ideia de delegação de autoridade. Um bom administrador é aquele que delega, ele ensina, mas ele delega e ele sabe cobrar resultados por isso. Então, também é uma habilidade importante. E fora essas habilidades mais técnicas, que eu já mencionei, que é essa questão de lidar com tecnologias, das mais diversas, e cada dia surge uma nova. Essa questão do idioma, que é algo fundamental, não diria nem que é uma habilidade adicional, eu acho que ela é um pré-requisito, não para a pessoa ingressar na profissão, mas ela é um pré-requisito para sair bem formado, o domínio do idioma. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema sério relacionado a isso. Muito pouca gente, se estima que não chegue a 4 a 5% da população brasileira que domina outro idioma. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Em termos de ambiente de trabalho, isso é praticamente nada. Então, essa é uma habilidade bem importante. Bom, eu acho que a questão... O mercado de trabalho para a administração é muito amplo. Talvez seja um dos motivos pelos quais muitas pessoas queiram ingressar nesse mercado ou nessa profissão, ainda que eu entendo que muitos desconhecem a realidade, ou isso que nós conversamos aqui. Mas muitos têm essa ideia de que não vai faltar emprego. E eu vou dizer para vocês que sim, que isso é uma realidade. Tem uma oferta de vagas de trabalho bem expressivas. Ocorre que é uma questão econômica. Quanto mais oferta tem, menor é o preço daquele serviço. Então, o que ocorre é que, no geral, tem se percebido uma queda, um achatamento dos salários.
porque, obviamente, tem uma oferta muito grande. Por conta da oferta ser muito grande, muita gente ingressou e muita gente tem se formado. Então, a administração não é uma área que tem poucos profissionais formados, pelo contrário, tem muitos profissionais formados. Agora, aí que vejo que é o nosso ponto de diferenciação. A gente tem muito profissional formado, mas a gente tem ainda um número relativamente pequeno de profissionais que fazem toda a diferença. Então, fazer a diferença enquanto formação profissional, enquanto habilidades profissionais, tem um reflexo direto sobre o salário. Então, aqueles que fazem a diferença, num primeiro momento, vão ser aqueles que vão ganhar melhores salários, sem sombra de dúvida. Isso é o que eu acompanho nos últimos 18 anos. Tá? Sem sombra de dúvida, quem faz a diferença ganha melhores salários. Tá? À medida que esse profissional vai fazendo mais diferença ainda, ele começa a perceber que ele não precisa depender de um salário. Ele pode fazer o próprio salário dele. Então, muitos, a quase totalidade dos profissionais bem-sucedidos, né, dos administradores, dos ex-alunos que eu olho, que são bem-sucedidos, dos meus colegas que são bem-sucedidos, são aqueles que num determinado momento da carreira eles deixam de ser empregados. E eles começam a gerenciar o próprio negócio deles. Tá? Até é importante a gente entender que o termo administração quer dizer, né, em latim, quer dizer gerenciar, cuidar para outra pessoa. Então, o administrador não é o que tem o seu próprio negócio, mas ele cuida um negócio de uma outra pessoa, que é o dono efetivo. Mas, na medida que esse administrador vai se tornando mais hábil, digamos assim, e que o salário já acaba ficando muito caro para a empresa, porque é um profissional muito habilidoso, né, ele vai fazer, digamos, essa transição de uma função de administrador empregado para ser um gestor do próprio negócio. E aí eu vejo que o céu é o limite, porque o salário aí é ele que vai operar. Por isso que a gente tem muitos profissionais hoje que, depois de um determinado momento, ingressam, né, na carreira como consultores, como assessores, e nesse caso eles conseguem montar a remuneração da forma como eles bem entendem, né, ou a forma como eles acertam com esses seus clientes. E um administrador, ele sim, ele pode ter diversas fontes de renda. Diversas fontes de renda. Eu estimulo isso, inclusive, com os meus alunos. Você tenha diversas fontes de renda. Essa é uma das regras da administração financeira, né? Que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Cai a cesta, quebram os ovos todos. Né? É o que a gente tem visto em muitas empresas nesse momento agora de pandemia. Muitas empresas quebrando porque dedicavam todos os seus esforços para uma única atividade. Na verdade, a atividade do administrador, ele pode desenvolver o trabalho, o serviço dele numa empresa e ganhar o salário por isso, mas em outro tempo ele pode desenvolver outras atividades. Atividades essas que podem ir desde a assessoria, da consultoria, atividades que podem estar relacionadas, por exemplo, a esse ambiente tecnológico que a gente já falou, dele ter daqui a pouco uma loja virtual, onde ele pode fazer a comercialização de produtos, né, de uma forma bem feita e bem estruturada. Então, é possível, sim. Tem uma outra questão que no Brasil a gente olha com um olhar muito pejorativo, e até certo ponto com razão. Né? Mas nos Estados Unidos e na Europa, mas mais nos Estados Unidos, tem muitos administradores, além da sua atividade profissional convencional, eles desenvolvem já que eles têm essa habilidade de lidar com pessoas, né? Se espera isso dele, muitos têm desenvolvido essa questão do marketing de rede.
nos Estados Unidos. Né? No Brasil isso é isso é muito mal visto ainda, né? Porque a gente tem experiências ruins na nossa história com relação a esse tipo de atividade, mas nos Estados Unidos hoje se estima que alguma coisa em torno de 19% do PIB americano circula sob alguma forma de marketing de rede. Então, eu acredito que essa seja uma tendência que vai, nos próximos anos, se fortalecer, inclusive aqui no Brasil. Então, essa é uma outra possibilidade de renda adicional do administrador, que é fazer a gestão dessas redes de marketing, né? Que até então a gente associa muito aquele trabalho daquela empresa que fazia aquela vendazinha de cosméticos de porta em porta, né? E que hoje tem empresas que operam nesse mercado das mais variadas formas, né? Das formas mais inusitadas até, inclusive, muitas delas nem operam no Brasil. Então, é a oportunidade, inclusive, daqui a pouco de estar captando um contato desses no exterior e estar trazendo no Brasil. Então, tem muitas fontes de renda adicionais para o profissional de administração. Né? Fora a questão salarial, que eu acho que, apesar dela estar achatada, ela em muitas regiões do Brasil ela é bem atraente, muito atrativa. Quanto mais sul e sudeste, melhor o salário do administrador. Isso tem estudos que são feitos corriqueiramente. Sul e sudeste tem salários melhores do que norte e nordeste. Olha, o recado que eu dou é nunca pare de estudar. Né? É uma área que ela, se por um lado muda muito os aspectos da questão, porque sempre tem coisa nova para a gente aprender, ele é um mercado que muitas vezes ele é seduzido pelo modismo. Tá? Então a gente tem muitas modas, muitas tendências, né? Como é o mercado da alta costura. Então, a administração também sofre isso. Tá? Então, volta e meia, tem lá alguma empresa, uma grande empresa que tu tem alguma relação, algum contrato, e os caras dizem, agora nós estamos trabalhando com tal sistema de qualidade. E a gente quer que todos os nossos fornecedores funcionem ou operem nesse mercado, ou com essa filosofia. Então, é um mercado que ele é muito dinâmico, muito exposto a esse tipo de mudanças de pensamento, de tendências. Então, a primeira dica é nunca pare de estudar. A segunda dica é invista, sim, num idioma. Né? Nesse momento, é o melhor momento para vocês investirem no idioma. Né? Tem vários cursos, inclusive, grandes cursos aí, estão liberando acesso para aulas de idioma gratuitamente, online, né? Dada a pandemia. Então, é uma oportunidade ímpar. Eu tenho alunos que falam muito bem inglês e que aprenderam inglês lendo e ouvindo, lendo livros e ouvindo audiobooks de Harry Potter. Então, a juventude de hoje é uma juventude muito mais conectada. Né? Então, para eles é muito mais fácil esse tipo de habilidade. Então, invista no idioma, se você ainda não tem, invista no idioma, se já tem, invista num segundo. Né? Desenvolva essa coisa da empatia, do trabalho em grupo. Essa talvez seja a habilidade, eu não tenho dúvidas, que essa é a atividade que mais no cotidiano é demandada do administrador. E essa questão do trabalhar em grupo e as relações subjacentes. A questão da negociação, a questão da comunicação verbal, não verbal, a questão da empatia, né? Isso tudo são elementos fundamentais. A gente fala muito disso na faculdade, mas trabalha isso muito pouco na prática. Então, quando vai para o mercado de trabalho, sente muito essa falta, esse distanciamento do mundo real para o mundo teórico, digamos assim. Eu sei que é importante trabalhar com equipes, mas eu não sei fazer isso. Eu não coloquei isso na prática. Então, se você puder, a minha dica é, sabendo que isso é importante, comece desde já a exercitar isso na prática, né? Fazendo isso acontecer.
Essa questão da gestão do trabalho em equipe, eu não tenho dúvidas, é a atividade base da administração. Nenhum profissional de administração bem-sucedido se dá bem ou chega no ápice da carreira se ele não consegue trabalhar bem em equipe, se ele não consegue lidar com pessoas, se ele não consegue negociar com pessoas, se ele não consegue motivar pessoas. Né? Então, isso tudo tem a ver, apesar da minha área de formação ser marketing, eu cada vez mais estou convencido de que a área principal da administração é a gestão de pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Por mais tecnológico que a gente seja, por mais interferência tecnológica que a gente sofra na atividade do administrador, ela é uma atividade eminentemente de gestão de pessoas. Seja do profissional da empresa, seja da gestão da pessoa consumidor, seja do fornecedor, seja da relação do administrador com o dono da empresa. Então, gestão de pessoas é, sem sombra de dúvida, algo que é a base de qualquer formação de administrador. Infelizmente, no Brasil, a gente considera essa formação como uma formação de segundo plano dentro da administração. Né? São profissionais que são tratados muito mal dentro do ambiente da administração. São muito pouco valorizados. Né? Mas eu não tenho dúvida que é a habilidade que mais está ligada ao sucesso, ao êxito do profissional de administração.